Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas de vários lugares me perguntando, me indagando a respeito do que tem acontecido lá na nação síria, em Damasco, e se existiria alguma relação com o capítulo 17 do livro de Isaías. E por esse motivo eu resolvi então gravar esse vídeo para esclarecer que o que é narrado no capítulo 17 de Isaías não tem absolutamente nada a ver com o que tem acontecido atualmente lá em Damasco, na nação síria. Para a gente entender o capítulo 17, nós temos que entender o contexto, a história que antecede o acontecimento do capítulo 17. E por isso nós vamos então inicialmente ler alguns versos do capítulo 7 do livro de Isaías. A partir do verso 5 diz assim: Porquanto a nação síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. O verso 7 então diz assim: Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Israel, antes de 1931, especialmente no reinado de Saul, Davi e Salomão, a nação de Israel ela era formada pelas 12 tribos. As 12 tribos formavam uma só nação, que era a nação de Israel. Quando Salomão, em 931 a.C., faleceu, Salomão foi substituído por Roboão. E Roboão, quando substituiu Salomão, ele acabou criando um atrito com a nação, com o povo. Ele intensificou, aumentou os impostos na nação. Aqueles impostos que já eram abusivos agora se tornaram maiores. Então houve uma revolta, e nessa revolta 10 tribos ao norte elas se romperam com Judá e com Benjamim, se romperam. E agora aquela nação que era apenas uma, agora se transforma em duas. Ao norte, Israel, composta por 10 tribos, onde a capital era Samaria, e onde a referência também atribui a Efraim, porque fazia parte do contexto das 10 tribos ao norte de Samaria, que era a capital. E ao sul ficou Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. As tribos ao norte, elas se apostataram, elas se rebelaram contra Deus, se renderam à idolatria e tudo mais. Então, houve um momento na história em que Israel ao norte se confrontou com Judá ao sul. E Judá era, inclusive, a tribo de onde veio os judeus. Lembra daquele atrito entre samaritanos e judeus? Pois é, a história é mais antiga do que a gente imagina. Então, Israel ao norte, eles entraram em confronto com Judá. E eles pediram auxílio, eles fizeram uma aliança política com a nação síria. A nação síria, com Damasco, com o objetivo de invadir Judá, tomar Judá. Bom, o detalhe é que, conforme a gente leu aqui no capítulo 7 de Isaías, aqui diz assim, especialmente no verso 7, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E a profecia então retrata Deus se levantando a favor de Judá para proteger Judá, e contra Israel ao norte, e contra a nação que se aliou com Israel com esse objetivo de destruir e de tomar Judá. É nesse contexto, portanto, que se cumpre a profecia retratada no capítulo 7 e registrada no capítulo 17 de Isaías. Uma sentença contra a nação síria, uma sentença contra Efraim, contra Israel, uma sentença contra aquelas nações que resolveram se levantar contra a nação de Judá. Por isso que no verso 1 do capítulo 17 diz assim, sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Um montão de ruínas. E assim continua a descrição. Essa narrativa também é descrita no capítulo 16 e 17 do livro de 2 Reis. Ou seja, Deus então se levanta para proteger Judá ali por volta do 8º século antes de Cristo,
por cerca do ano 722, 23, antes de Cristo, e Deus se levanta para proteger Judá. Por isso que entra em cena uma nação chamada Assíria. Assíria. Deus se utiliza da nação Assíria contra Israel e contra a nação Síria, porque eles tinham por objetivo devastar Judá, tomar Judá. E Deus se levantou para proteger Judá e se levantou contra Israel. Por que levantou-se contra Israel? Porque Israel havia se apostatado, abandonado a Deus, se rendido à idolatria e agora queria tomar posse de Judá e destruir Judá, e por isso se alia com a nação síria para cumprir esse fim, esse objetivo. Esse é o contexto, percebe? Esse ocorrido foi no 8º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 2.700 anos atrás. Portanto, não tem nada a ver com o que acontece atualmente lá na nação síria, em Damasco, como a gente tem presenciado durante esses dias. Inclusive, vou pegar aqui um livro, A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, na página 458, diz assim, observe, isso o próprio Flávio Joséfo registrou esse caos, essa destruição que ocorreu naquele tempo, né? No tempo, claro, do profeta Isaías, não de Flávio Joséfo, mas Joséfo deixou registrado, né? Confirmando aquilo que havia acontecido. Aqui diz assim, no capítulo 13, na página 458 desse livro aqui, A História dos Hebreus. Diz assim, depois de tão grande perda, Acaz, rei de Judá, enviou embaixadores com ricos presentes a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para pedir-lhe socorro contra os israelitas, os sírios e também os damasquinos, prometendo-lhe uma grande quantia de dinheiro. O soberano veio em pessoa com um poderoso exército, devastou toda a Síria, tomou a cidade de Damasco e matou Rezim, que era o seu rei. Mandou os habitantes para a Alta Média e fez vir no lugar deles os assírios. Portanto, como já registrado, tanto pela Bíblia quanto por Flávio Joséfo, o historiador judeu, isso aconteceu há muitos anos atrás, no 8º século antes de Cristo, ou seja, há 2.700 anos atrás. Portanto, não tem nada a ver com o ocorrido atualmente na Síria e em Damasco. É muito importante, eu finalizo dizendo, é muito importante que a gente leve em consideração o contexto das narrativas bíblicas. É muito importante fazer uma análise exegética, hermenêutica, fiel ao contexto bíblico, ao que o autor pretendeu descrever. Isso é muito importante para que não se cometa crimes hermenêuticos, como é muito comum a gente ver por aí, tá bem? Portanto, espero que tenha sido bem esclarecedor. Que Deus te abençoe e até mais.